aproveita, ele também goza de alguma situação em que a Nossa Senhora deu mamar para ele, a Nossa Senhora rezou e louvou a ele. Tudo que ele recebia, ele era tudo meio de transbordar no eu te amo dele, né? Tudo que vinha em direção a ele, né? Coisas ruins, ele oferecia em desconto. Coisas boas, ele oferecia também, né? De graças, para poder ofertar graças. Então, isso faz com que a gente, vivendo esse mesmo processo, a gente se funde com Jesus, recebendo esses presentes de Jesus, aceitando essas coisas, esses méritos de Jesus, aceitando tudo que ele conquistou para nós, usando desses méritos, a gente está fundindo com ele e tomando a atitude divina, né? E se perdendo nele, faz tudo o que ele faz. E ela fala, meu amor, mas muitas vezes é difícil ter sempre essa atitude divina. E Jesus diz, minha filha, o que a alma não pode fazer sempre com seus atos imediatos, em mim, pode supri-lo com a atitude da sua boa vontade. Isso é muito importante. Isso aqui é que faz toda a diferença na vida da divina vontade. O que quer dizer isso? O que a alma não pode fazer com atos imediatos, fazendo em Jesus, ela supre só com atitude de boa vontade, de querer, de desejar. Eu não posso ir, Senhor, lá falar da divina vontade na televisão. Não posso, não tenho acesso, não tenho ninguém que eu conheça que eu possa ir lá, né, para poder proclamar. Eu não posso ir lá no Papa. Não posso fazer muitas coisas imediatas porque eu quero, para poder divulgar a sua divina vontade. Mas eu já faço eu supro, né? Vou suprir atos que eu gostaria de fazer só com minha vontade, só com meu desejo, só com minha atitude de boa vontade. No caso, sim, de um projeto, de uma coisa que eu gostaria de fazer e oferecer para Deus, um desejo muito profundo, né? Agora, uma coisa que realmente acontece com você, que você se torna incapaz. Por exemplo, eu convido no grupo as pessoas para fazer um vídeo. Olha, gente, faz um vídeo de testemunho para mim postar no canal lá do Fit Voluntas Tua, no congresso nosso. Aí a pessoa, ela não consegue fazer. Ela se sente incapaz de fazer. Ela vai, tenta falar comigo. Olha, Aline, eu gostaria muito de fazer, mas eu não sei fazer. Não consigo, meu celular é muito ruim. Eu tentei gravar, mas não consegui gravar. Ela não conseguiu entregar, né? Por mais que ela tentasse, ela não conseguiu. E aí, Jesus, ele tá vendo a atitude da boa vontade dela, que tentou. Pelo menos ela tentou. Ela passou por cima de si própria e tentou. Então, é a mesma coisa como se ela tivesse entregado o vídeo para mim. O vídeo vai ficar lá no canal, as pessoas vão ver, podem trazer muitos benefícios para, né, a divina vontade, para espalhar o reino da divina vontade. Mas você que não conseguiu produzir o vídeo, mas tentou pelo menos, falou comigo, tentou e não conseguiu mesmo, por mais que tentasse, a atitude da boa vontade que você teve já está envolvida, já está supre totalmente o que você não conseguiu fazer com atos verdadeiros imediatos. E ele fala, e eu a estimarei tanto, que me farei sentinela vigilante de cada pensamento, de cada palavra, de cada batida. E os cortejarei dentro e fora de mim, olhando-os com tal amor, essas atitudes, né, mesmo de boa vontade que você não conseguiu fazer, como fruto do bem-querer da criatura. Tudo intenção. Tudo quando eu falo para vocês do valor da intenção. Da intenção, a pessoa teve intenção, ela tentou, ela fez a parte dela. Quantas vezes eu estou no meu escritório, estou trabalhando ali, e eu tive intenção de fazer tudo certinho. Tive intenção de não errar nada, de prestar atenção, mas alguma coisa deu errado. Aí, não foi maldade da sua parte. Você tentou fazer tudo certo, mas alguma coisa deu errado.
Então Jesus, ele olha para a sua intenção, pelo seu esforço que ele vai no seu coração e vê. Não, ela fez tudo da melhor forma que ela pôde, né? Ela, dentro da possibilidade que ela tinha, ela fez tudo certo. Ela perguntou como que fazia, né? Ela fez tudo certo. Ela não tinha intenção de errar. Ela errou porque ela é incapaz, ela é limitada, é fraca. Mas a intenção dela foi de fazer bem feito. Ela não fez por má vontade. Então ela foi lá e fez, ela foi. Então Jesus, ele vai ver que você fez. Ele vai ver que você lutou para poder sair tudo certo. Pode ser que seu chefe vai te chamar atenção, porque você, né, não conseguiu entregar uma coisa na hora que ele queria, como ele queria. Mas Jesus que importa. O que Jesus viu, né? E aí seu chefe fala, você vai ter que pagar, você vai ter que, né, você vai ter que refazer de novo, você vai ter que fazer hora extra amanhã, de graça, vai ter que ficar uma hora a mais, porque você perdeu o material, não sei, vai saber o que pode acontecer, tantas coisas, não sei. Né, pode dar uma correção ali, pedindo para você prestar mais atenção, não sei, né? Mas o que importa é você e Deus. O que Deus viu, né? Quando depois a alma se fundir em mim, faz suas ações imediatas comigo. Então sinto-me tão atraído para ela que faço junto com ela o que ela faz. E mudo em divino o trabalho da criatura. Então olha que interessante. Esse trecho é muito importante. O que a alma não pode fazer sempre com seus atos imediatos em mim, ela pode suprir com a atitude da sua boa vontade, ter tentado, pelo menos. E eu a estimarei tanto que me farei sentinela vigilante de cada pensamento, de cada palavra, de cada batida, etc. E os cortejarei dentro e fora de mim, olhando-os todos com tal amor como fruto do bem-querer da criatura. Quando depois que a alma se funde em mim, ela já faz as suas ações imediatas comigo. Então sinto-me tão atraído para ela que faço junto com ela o que ela faz, tudo, e mudo em divino o trabalho da criatura. O trabalho da criatura é divino. Mesmo com as dificuldades que você tenha para fazer alguma coisa, é tudo divinizado. Eu levo conta de tudo e premio tudo. Ainda as mais pequeninas coisas, e até um só ato de boa vontade não fica defraudado na criatura. Então, já pensou, gente, que é trabalhar com Jesus? Em Jesus e por Jesus. Só por Deus, né? Só pela graça de Deus, o tamanho da graça que é isso, né? Então, vamos lá. Então, volume 13, 2 de junho de 1921. Jesus, quando veio à Terra, falou muito pouco sobre sua vontade. Senti-me muito oprimida, porque me disseram que querem publicar tudo o que meu doce Jesus me tinha manifestado sobre a Santíssima Vontade. E era tanta angústia que me sentia também agitada. E meu doce Jesus dentro de mim me dizia: queres tu julgar tudo? Bonito, hein? Só porque o mestre quis ditar a um aluno a sua doutrina, não pode tornar-se pública a doutrina, nem o bem que se pode fazer com ela? Isto seria absurdo e desagradar o próprio mestre. E além disso, de ti não há nada. Tudo é doutrina minha. Tu não foste outra coisa que uma escriba. E só porque te escolhi a ti, tu quererias sepultar os meus ensinamentos e, portanto, também a minha glória? Então, ela está se sentindo oprimida porque ela começou a escrever por obediência as coisas que Jesus fala com ela. Mas era só para poder escrever para o confessor, ler e saber. É isso que ela entendia. Quando ela descobriu que eles querem publicar e virar um livro, tudo o que Jesus disse para ela, a angústia dela foi absurda. Ela se sentiu muito agitada por isso. E aí ele falou assim: você que vai mandar nisso? Você que vai decidir se vai ou não? Ué, o que é isso? Só porque você que escreveu, você acha que é você a dona dessa doutrina? Não, foi eu que ditei tudo para você. É meu, não tem nada seu. Então, você vai colocar público a minha doutrina por quê? Por que não pode tornar público a minha doutrina que eu dei para você só porque eu sou espiritual, sobrenatural e ditei espiritualmente para você?
Você acha que isso não vale nada? Seria um absurdo, desagradaria o próprio mestre. E não tem nada de ti nesses escritos. Tudo é meu. Tu só foste aquela que escreveu. Só porque te escolhi a ti, tu quererias então sepultar os meus ensinamentos? E também a minha glória? Mas apesar de tudo, me senti inquieta mesmo assim. E meu sempre amável Jesus, saindo do meu interior, me cercou o pescoço com o braço. Me apertando forte, me disse: Ixi, Jesus está querendo enforcar a Luísa? Não pode falar, né, gente? Não é isso, ele pega e cerca com carinho, né, o braço assim. Minha filha, acalme-se, é para acalmar ela. Calma, segura ela aí, acalma e faça feliz o seu Jesus. E ele disse: meu amor. Aí você imagina ela na frente dele, ele pegando né, ele pega ela com o braço assim, abraçando, acalmando ela. Meu amor, é muito duro o sacrifício. Só de pensar que tudo o que aconteceu entre nós deve se tornar público, eu sinto-me morrer. E parte meu coração pela dor. Eu escrevi apenas por obediência e pelo temor de que tu pudesses te desgostar. E agora olha, em que labirinto você me põe a obediência. Minha vida tem piedade de mim e põe a tua santa mão em tudo isto, né? Para ela, pedindo para ele não permitir que se tornasse público o livro do céu, gente. Uma pessoa, que loucura. E Jesus disse: minha filha, se eu quero este sacrifício, tu deves estar disposta a fazê-lo. Não me deves negar nada. Tu deves saber que eu, ao vir à terra, vim manifestar minha doutrina celestial e a fazer conhecer a minha humanidade, a minha pátria e a ordem que a criatura devia estar para alcançar o céu. Em uma palavra, o Evangelho. Mas de minha vontade quase nada ou pouquíssimo eu disse, quase a ignorei, fazendo entender que a coisa que mais me importava era a vontade do meu Pai. Então, das coisas de Jesus, do que ele mesmo viveu, do que ele mesmo gostava, ele não expôs nada. Tudo era vontade do Pai. Então, era o que importava, era que a vida dele fosse conhecida por amor do Pai. Né, de suas qualidades, de sua altura e grandeza, dos grandes bens que a criatura recebe ao viver em meu querer. Quase nada eu disse, porque a criatura, sendo muito infantil nas coisas celestiais, não teria entendido nada. Se eu tivesse contado, né, junto para os apóstolos, né, não teria entendido nada. Eu só ensinei para os apóstolos para o Pai Nosso, que é o Fiat Voluntas Sua, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, a fim de que se dispusesse a conhecer minha vontade para amá-la e fazê-la, portanto, receber os bens que ela contém. Agora, o que devia fazer então? As ensinanças que devia ter dado a todos sobre a minha vontade, eu dei agora para ti, assim como fazê-las conhecidas não é outra coisa do que suprir ao que devia ser feito. Se eu estivesse na terra, como cumprimento da minha vinda. Então não queres que eu cumpra o propósito da minha vinda à terra? Olha só que importante isso, gente. Muito interessante isso aqui. Ele fala aqui: se eu quero o seu sacrifício, tu deves estar disposta a fazer, e não me deves negar nada. Tu deves saber que eu, ao vir à terra, eu vim manifestar minha doutrina celestial e a fazer conhecida a minha humanidade, minha pátria e a ordem, a divina vontade. A ordem e tudo, o evangelho, mas de minha vontade, da vontade divina, ele não falou nada. Pouquíssimo ele disse para os apóstolos, quase a ignorei, fazendo somente entender que a coisa que mais importava era a vontade do meu Pai. No evangelho ele só falou isso, mas da divina vontade ele não falou nada. E das suas qualidades, da sua altura e grandeza, dos grandes bens que a criatura recebe ao viver em meu querer, eu quase não disse nada. Porque a criatura, sendo muito infantil naquela época, das coisas celestiais, não teria entendido nada. Então só ensinei eles a pedir o Pai Nosso, a fim de que se dispusessem a conhecer essa minha vontade para amá-la e fazê-la, e portanto receber os bens que ela contém. Agora, o que devia fazer então esses conhecimentos? Que deveria ter dado a todos sobre a minha vontade.
Eu dei tudo para você, Luísa. Assim, para fazer conhecida, não é outra coisa senão completar, né? Por eu ter dado a você, agora tem que fazer conhecida a todas as pessoas. Eu devia fazer ao que devia fazer eu estando na terra, como cumprimento da minha vinda, para suprir a falta do que Jesus não fez quando ele estava na terra. Ele não pôde fazer na terra enquanto ele estava vivo aqui. Então ele usa dela para continuar a humanidade dele. Tá? Usa dela para continuar a humanidade dele. Aí você me pergunta, Aline, então a gente está aqui boiando. Será que você está entendendo tudo errado? Será que é só a Luísa que deveria completar o trabalho de Jesus? Só ela que deveria viver na divina vontade, nós não? Será que você não está entendendo? Não, tá certo mesmo. A gente vai viver na divina vontade também. Todos os seres humanos é para voltar à ordem primordial para o qual foram chamados por Deus. Por isso que tem que divulgar os conteúdos, tá? Então, ela continuou a humanidade de Jesus a respeito do conhecimento. Nós vamos fazer esse conhecimento realidade, se tornar vida. Continuando a humanidade de Jesus, fazendo com que esses conhecimentos sejam reais. Então, não queres que eu cumpra o propósito da minha vinda à terra? Por isso, deixa-me fazer a mim. Eu vigiarei tudo, deixa que eu faço, né, em você. Eu vigiarei tudo e disporei tudo, tu me segue e fica em paz. Então, ela só tem que obedecer ele e pronto, final, mais nada. E aqui, na nossa caminhada do Fiat Voluntas Tua, é a mesma coisa. A gente só tem que fazer o que ele pede, meditar o livro do céu e estudar, divulgar e pronto. Mais nada, não preciso fazer mais nada. Eu pergunto para ele, o senhor não quer que eu vou lá na minha paróquia falar com o padre? Não. Você não quer que eu vou lá falar com o bispo? Não. Você quer que eu não vou lá com o papa? Não. Você não quer Não. Você quer que eu vou lá Aparecida? Não. Só quer que eu vou lá no... Não. Tudo é não. Ele só quer que eu partilhe aqui na minha comunidade, divulgue na internet, pronto, não. Então, eu fico em paz. Faço o que ele pede. E aí, faço a caminhada de divulgar. E ensinar pessoas a fazer isso como eu faço. Dando testemunho dessa vida, né? Continuando. 14. 21 de fevereiro de 1922. O amor faz morrer e viver continuamente. Continuando meu estado habitual, meu sempre adorável Jesus me disse: minha filha, o meu amor pela criatura fazia-me morrer a cada instante. A natureza do verdadeiro amor é morrer e viver continuamente pela pessoa amada. Então, a natureza do verdadeiro amor que você tem por Jesus, se você ama Ele, é morrer e viver continuamente pela pessoa amada. Tá? Então, é isso que você tem, quando você lê o livro do céu, é assim que você tem que ler. Não é só Jesus. O meu amor pela criatura fazia-me morrer a cada instante. Não é só Jesus. Só Ele te ama e você tem que ficar... Ai, eu sou amada por Jesus. Ai, que legal. Não. Você, na hora, você já entende a natureza do verdadeiro amor. Eu tenho que amar. Claro que eu não tenho amor por mim mesmo. O amor é de Jesus, que Ele me dá o amor primeiro e eu dou de volta. É assim. Então eu tenho que entender que esse amor que tanto a gente fala que a gente tem, que a gente vive, que a gente quer, que a gente tem que doar esse amor, né? Desejar esse amor e doar, né? Então a natureza do verdadeiro amor é justamente esse processo todo de morrer e viver continuamente pela pessoa amada. Então, constantemente morrer e viver pela pessoa amada. O amor de amá-la consigo faz-lhe sentir a morte. Isso é normal, gente. Todo mundo, quando ama alguém, precisa se abstrair de si próprio. Para você poder perdoar uma pessoa, você tem que pisar em cima do seu amor próprio. Tem coisas que a pessoa faz que você releva, não é isso? Nossa, quantas vezes meu marido fala umas coisas pra mim e ele fala assim, e aí eu falo pra ele assim, você me perdoa? Passou, acabou, eu fiz mesmo, eu gritei com você mesmo, ponto final. Foi ontem, o que importa é hoje. Eu ensinei meu marido que só importa o hoje. Aí ele pega e faz a mesma coisa comigo, ele fala, desabafa, e daí depois eu vou falar assim, nossa, mas você foi muito grosso.
Eu já pedi desculpa, você não perdoou? Esquece o passado. É assim, e nós dois ficamos jogando um na cara do outro para esquecer o passado. E a gente fica relevando. Todos os dias a gente releva. A gente fica relevando as coisas que a gente falou. E aí eu fico pedindo para meus filhos fazer a mesma coisa. Releva. Pisa em cima do amor próprio, perdoa, não vale a pena ficar lembrando, né? A pessoa fala umas besteiras que a gente nem entende, né? E a gente também fala, tem hora que você também fala. E daí todo mundo faz coisa errada. Então todo mundo tem que se perdoar. Todo mundo o tempo todo tem que se perdoar. Isso é morrer. É morrer e viver continuamente. Morrer e viver continuamente. Morrer e viver continuamente para manter a família unida. Para manter a família unida. Precisa desse amor, né? Então, procura ali um martírio. Talvez dos mais dolorosos e prolongados, mas o mesmo amor, mais forte do que a própria morte, no mesmo instante que morre, lhe dá a vida. Mas para fazer o quê? Para dar vida à pessoa amada e formar com ela uma só vida. Aquelas chamas têm virtude de consumir uma vida para fundir na outra. É propriamente esta virtude do meu amor, fazer-me morrer, e da minha consumação, formar tantas sementes para colocá-las nos corações de todas as criaturas, para fazer-me ressurgir de novo e formar com elas uma só vida comigo. E formar com elas uma só vida comigo. Repete aqui. Então, o que ele quer dizer isso? Que a natureza do verdadeiro amor dele e o nosso é morrer e viver continuamente, né, pela pessoa amada. Nós por ele e ele por nós. O amor de amá-la consigo faz-lhe sentir a morte e procura-lhe o martírio, talvez dos mais dolorosos e prolongados, porque, né, continuamente. Mas o mesmo amor, mais forte do que a própria morte, no mesmo instante que morre, lhe dá a vida. Então, no mesmo instante que morre, você dá a vida, porque você está perdoando. Mas para fazer o quê? Para dar vida à pessoa amada e formar com ela uma só vida juntos. Né? Daí as pessoas ficam confundidas na família e nós com Jesus, porque ele nos perdoa e a gente também se perdoa. Porque não tem como a gente perdoar Jesus. A gente tem que se perdoar, né? Perdoar Jesus do quê? Ele é perfeito, né? Tem pessoas que às vezes acham que tem que perdoar Jesus. Eu não preciso perdoar Jesus. Para mim, nunca vou precisar perdoar Jesus. Ele é perfeito. É eu que tenho que me perdoar de não amá-lo como ele merece. De não ser o que ele merece que eu seja, né? E aquelas chamas têm virtude de consumir uma vida para fundir na outra. Então, para os dois serem fundidos, consome a vida velha com uma vida nova, unida com aquela pessoa. Aquela vida nova do perdão que ressurgiu a pessoa para você, né? Você não ficou com aquela mágoa, não ficou mais se sentindo indigno diante de Jesus. Você aceitou o perdão dele e você novamente se forma uma nova vida com ele. Você está sorrindo para ele de novo e confia de que ele te ama e continua o relacionamento íntimo com ele. É propriamente esta virtude do meu amor, fazer-me morrer e da minha consumação, né, do perdão que ele dá para você através da morte dele, formar tantas sementes para colocá-las nos corações de todas as criaturas, para fazer-me ressurgir de novo, né, no amor, né, no relacionamento para com ele, né, todo mundo se sentir perdoado por Jesus, se perdoar e viver em relacionamento com Jesus e formar com elas uma só vida com Jesus. E novo e formar sempre, né? Então, agora também tu podes morrer comigo. Quem sabe quantas vezes por amor meu, e talvez a cada instante. Cada vez que queres ver e não me ver. A tua vontade sente a morte da minha privação. Mas em realidade, porque não me vendo, a tua vontade morre porque não encontra a vida que busca, que sou eu, né? Mas depois de que nesse ato se tem consumado, que você me encontra, né? Porque você morre quando você não me vê. Você quer muito me ver e eu desapareci. No caso da Luísa aqui, sumiu. Jesus sumiu. E ela quer muito encontrar com ele. Novamente. E ela sente a morte da privação. Mas por que não me vendo, a tua vontade morre? Porque não viu. Ela tinha vontade, mas ela não me viu. Então ela tem que se resignar. Porque não encontra a vida que busca. Mas depois que nesse ato se tem consumado, eu renasço em ti e tu em mim, e reencontras assim a vida querida por ti.
mas para voltar de novo a morrer para viver em mim. Então, para de novo ela ficar sem ele, aí ele volta, fica com ela, depois ele de novo vai embora e depois de novo ela volta a morrer para ficar sem ele. E assim também, se me desejas, teu desejo não satisfeito sente a morte. O seu desejo que me desejas, não satisfeito sente a morte, mas fazendo-me ver novamente, encontra novamente sua vida. E assim é um contínuo ir e vir, né? E morrer e viver, morrer e renascer. Né? E assim meu amor, a sua inteligência, seu coração podem estar em contínuo ato de morrer e viver por mim. Se eu fiz isso por você, é justo que você faça por mim. Então, se ele fez isso lá com a gente, né, no momento que ele estava na sua vida, constantemente, em cada ato dele, ele dando, ele morrendo e ofertando para nós, se ele fez isso por nós, por que ela não pode fazer por ele? Por que eu não posso fazer por ele? Então, é isso que Jesus pede, tá bom? Por isso que a gente vive uma só vontade. Por isso que nós estamos unidos numa intimidade, numa união, numa vida contínua de um casamento místico. Casamento é isso, não é? Então, a gente tem essa mesma união com Jesus, de um casamento, né? Onde um tem que doar-se para o outro. Ele se doou primeiro e você agora doa para ele, né? Volume 15, 24 de janeiro de 1923. A Santíssima Trindade refletida na Terra. É um trecho muito importante esse trecho. Os atos triplos é um dos trechos mais importantes do Livro do Céu. Como estava reservado abrir as portas do eterno querer a Luísa. Então presta bem atenção que é muito importante esse trecho. Todos estes dias passei-os no mar de amargura, porque frequentemente o bendito Jesus me priva da sua amável presença. E se faz ver, eu vejo-o no meu interior imerso em um mar, cujas ondas se elevam acima dele em ato de submergi-lo. E Jesus, para não ficar submerso e afogado, move seu braço e rejeita a onda. E com um olhar piedoso me olha, me pede ajuda e me diz: minha filha, veja como as culpas são tantas que querem me submergir. Não vê as ondas que eles me mandam? Como se não agitasse meu braço, ficaria afogado? Que tempos tão tristes, que trarão tristes consequências. Então, tempos tão tristes, né, desses fins dos tempos, que trarão tristes consequências. O fim dos tempos está terrível. O tempo agora está terrível. As coisas que estão acontecendo, o alto grau de demonização do mundo não está fácil. E enquanto isto diz, se esconde mais dentro de mim. Que pena ver Jesus neste estado. São penas que dilaceram a alma e a fazem em pedaços. Oh, como se quisesse sofrer qualquer martírio para consolar o meu doce Jesus. Depois desta manhã, me parecia que meu amável Jesus não podia mais, e fazendo uso do seu poder, saiu desse mar cheio de todas essas armas prontas para ferir e também para matar, que dava terror só olhar. E apoiando sua cabeça sobre meu peito, todo aflito e pálido, mas belo de uma beleza que raptava, me disse: minha filha, não podia mais. E se a justiça quer o seu curso, também meu amor quer seu desabafo e fazer seu caminho. Por isso saí desse mar horrível que me formam as culpas das criaturas, para dar campo ao meu amor, para vir me desabafar com minha pequena filha de minha vontade. Também você não podia mais. Escutei o estertor de sua agonia, por minha privação naquele mar horrível. E tendo posto tudo de lado, corri para ti para desabafar e fazer-te desabafar em amor comigo, para te dar de novo a vida. Então ele falando que a justiça quer castigar as pessoas, que ele quer acabar com o mundo. Ele tá falando, o mundo está indo uma situação de guerra, né? E ele estava bem plena entre duas guerras mundiais com a Luísa ali. A Luísa, ela viveu praticamente as duas guerras mundiais enquanto ela estava viva. Então Jesus, ele estava no meio desse mar de pecados, de culpas. Guerras mundiais, gente. Olha, guerras mundiais. Então Jesus, ele tinha que aparecer no planeta e fazer alguma coisa nesse tempo. Ele não podia virar as costas diante de duas guerras mundiais. Para pensar, é muito grave. E agora, de repente, a gente está acompanhando agora mais uma situação mundial,
de uma nova ordem mundial que está se proliferando. Novamente, os seres humanos se movendo, né, para fazer algo para tirar Deus do planeta, para tirar Jesus do planeta. A ofensa a Jesus é muito grande, tá? Então, minha querida, não podia mais, né? Aí, enquanto dizia isso, apertava-me fortemente a ele, beijava-me, punha-me a sua mão na garganta para me aliviar da dor que ele mesmo me tinha dado. Porque há dias, havendo-me puxado com força os nervos da parte do coração que corresponde à garganta, fiquei como que sufocada. Meu Jesus era todo amor e queria que eu lhe devolvesse os beijos, as carícias, os abraços que ele me dava. Depois disso, compreendi que queria que eu entrasse no mar imenso de sua vontade para ser aliviado do mar de culpas das criaturas. E eu, estreitando-me mais forte a ele, disse: Meu amado bem, junto contigo quero seguir todos os atos que fez a tua humanidade na vontade divina. Aonde chegou tu, quero chegar também eu, para fazer que em todos estes teus atos encontre também o meu. Então, assim, com sua inteligência da vontade suprema, percorreu todas as inteligências das criaturas para dar ao Pai Celestial a glória, a honra e reparação por cada um dos seus pensamentos, de criatura em modo divino, e selar com a luz, com a graça de tua vontade, cada pensamento das criaturas. Assim, também eu quero percorrer, como você fez na sua vida interior, na vida íntima da sua humanidade na Terra, eu também quero fazer igualzinho você. Viver a sua vida íntima e percorrendo cada um daqueles teus pensamentos, desde o primeiro do ventre materno até o último da sua vida, para que tenha vida nas mentes humanas, para repetir tudo o que você fez, tudo o que já está feito por ti. Além disso, quero unir-me aos pensamentos também da Mãe Celestial, que nunca ficou para trás, mas que sempre correu junto contigo, e com os pensamentos que fizeram seus santos. Então, a Luísa, ela está rezando desse jeito. Essa oração é ensinada por Jesus para ela. Ela não tem capacidade de fazer isso. É Jesus quem já está vivendo na Luísa a humanidade dele, ensinando a Luísa já a fazer os atos na divina vontade. Nós, os filhos da divina vontade, estamos sendo formados por Jesus. É Jesus quem está nos dando a graça da gente ter coragem de rezar como ele fez na vida íntima de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse livro foi ele pessoalmente que trouxe para mim. É milagroso, não tem como conhecer esse livro se não fosse por milagre de Jesus. Se eu contar a história de como o livro da vida íntima chegou até mim, vocês vão falar, meu Deus, é impressionante, como que incrível. Não tem explicação. Não tem explicação. Não tem explicação. Nenhuma pessoa normal ia conseguir um milagre desse, se não fosse porque Jesus praticamente pegou e veio do céu e trouxe na minha mão. Então, assim, é impressionante. Por isso que eu falo para vocês, não tem como eu não fazer essa missão. Não tem como eu virar as costas para Jesus, é impossível. Eu não tenho coragem. Porque os milagres que ele já fez, para conquistar isso que ele está conquistando comigo, desse trabalho, dessa missão, dessa escola, desse estudo, desse canal, desse tudo, é muito lindo demais. Então eu não jogo fora nada. Então vamos lá. Então, quero unir-me aos pensamentos de nossa Mãe Celestial, que nunca ficou para trás, mas que sempre correu junto comigo, e com os pensamentos que fizeram seus santos. Mas estas últimas palavras, Jesus olhou para mim em toda ternura e me disse: Minha filha, na minha vontade eterna encontrarás todos os meus atos, assim como todos os atos também da minha mãe, que envolviam todos os atos das criaturas, desde o primeiro até o último, que deverá existir dentro de um manto. E este manto, como formado em duas partes, uma elevava-se ao céu para dar ao meu Pai, com a vontade divina, tudo o que as criaturas lhe deviam: amor, glória, reparação e satisfação. A outra parte ficava para a defesa e ajuda das criaturas. Nenhum outro entrou em minha vontade divina para fazer tudo o que fez a minha humanidade. Então, ele está explicando aqui, só eu e minha mãe vivemos na divina vontade. E tudo o que nós fizemos ficou num manto de duas partes,
que uma parte se levava ao céu para o Pai e a outra parte ficava com as criaturas para a defesa delas e ajuda para elas, tá? Então ele fala: nenhum outro santo viveu na divina vontade. Nenhum outro entrou em minha divina vontade para fazer tudo o que fez a minha humanidade. Ninguém fez. Meus santos fizeram minha vontade, mas não entraram dentro para fazer tudo o que faz a minha vontade e tomar como de um só golpe todos os atos, do primeiro até o último. Então, nenhum santo da Igreja Católica viveu na divina vontade como ator, espectador e divinizador e do primeiro ao último homem. Nenhum santo. Nesse momento em que ele está conversando com a Luísa, da data do dia 24 de janeiro de 1923. Ninguém. Só Jesus e Maria viveram na divina vontade. E fizeram tudo isso. Com fazer minha vontade, não se chega a fazer tudo o que o meu eterno querer. Então, só fazer a minha vontade, que é o que os santos fizeram, com fazer minha vontade, não se chega a fazer tudo o que o meu eterno querer contém, senão que desce na criatura limitada, por quanto a criatura pode conter. Só quem entra dentro se amplia, se difunde. Só quem entra dentro se amplia, se difunde como luz solar nos eternos voos do meu querer. E encontrando as minhas ações e as da minha mãe, os meus méritos e os méritos da minha mãe, põe neles o seu selo, né? A sua vontade. Olha em minha vontade, há outros atos de criatura multiplicados nos meus que cheguem até o último ato que deve cumprir sobre esta terra? Olhe bem, não encontrará ninguém. Ninguém. Isso significa que ninguém entrou. Estava reservado abrir as portas do meu querer à pequena filha minha, Luísa Picarreta. A você, Luísa. Para você unificar seus atos e os meus e aos da minha mãe. E tornar triplos todos os nossos atos perante Deus, a Majestade Suprema, para o bem das criaturas. Agora, havendo então aberto as portas, depois de Luísa, para entrar outros, desde que se disponham a um bem tão grande. Então, esse é um dos trechos mais importantes que explicam que os outros santos não viveram na divina vontade e que a Luísa foi escolhida para completar a trindade na terra, a trindade da terra, que é Jesus humano, Maria e Luísa, formando os atos triplos, que é a Santíssima Trindade da terra. E ela continuou junto com Jesus, girando em sua vontade para fazer o que estava feito por ele. Então olhamos juntos para a terra, quantas coisas horríveis se viu, e como continuam os preparativos para a guerra, que fazem estremecer, e toda tremendo me encontrei em mim mesma. Pouco depois continuou a falar da sua santíssima vontade, dizendo: minha filha, minha vontade no céu continha ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo uma era. Ao Espírito Santo, bom. Minha vontade no céu, lá no céu, continha ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E uma só era a vontade das três pessoas divinas do céu, no céu. Enquanto eram distintas entre elas, três pessoas. Mas a vontade era uma. E essa sendo a única que operava em nós, formava toda a nossa felicidade, a nossa igualdade de amor, de potência, de beleza, etc. Se em vez de uma vontade fossem três vontades, não poderíamos ser felizes. Muito menos tornar felizes aos demais. Teríamos sido desiguais na potência, na sabedoria, na santidade, etc. Tá vendo que importância, gente? Eu não tenho nem para falar, só tenho que ler isso aqui, que é muito importante. É muito claro entender tudo isso. Se eles foram três, se cada um tivesse sua própria vontade, não ia ter essa beleza, a potência, a felicidade, a igualdade, a harmonia entre eles. Então, não tinha como ser cada um com a sua própria vontade. Então, para eles serem felizes, tem que ser tudo igual. Teríamos sido desiguais se fôssemos cada um por si próprio, né?
E assim que nossa única vontade era obrante em nós, é todo o nosso bem. Então, essa vontade unida dos três, da comunidade celestial, Pai, Filho e Espírito Santo, é a fonte de tudo de bom entre os três, do qual brota tantos mares de felicidade que nenhum pode penetrar até o fim. Agora, nossa vontade vem do grande bem do agir sozinho em três pessoas distintas, quer também operar em três pessoas distintas na terra. Então, ele vendo o grande bem de agir sozinho nas três pessoas divinas, quer também operar sozinho em três pessoas distintas na terra. Aí entra a Luísa. E estas são a mãe, o filho e a esposa do filho, Luísa. Delas quer fazer brotar outros mares de felicidade que levarão imensos bens a todos os viajantes na terra. São pessoas que moram na terra. Viadores, viajantes, são as pessoas que estão morando temporariamente na terra. Que aqui não é o lugar definitivo, mas a gente está viajando aqui, né? E eu, toda maravilhada, disse: meu amor, quem será a esposa afortunada, a mãe afortunada? Quem será esta mãe afortunada, este filho e esta esposa que refletirão a Trindade sobre a terra e que a tua vontade será uma nelas? Olha a humildade dessa mulher. Fala sério, ela não tá brincando aqui não. Ela não tá brincando. Ela não entendeu o que é ela. Ela não tá brincando. E eu, toda maravilhada, disse: meu amor, quem será esta mãe afortunada, este filho e esta esposa? E Jesus pergunta: como? Não compreendeste? 2 já estão em seu posto de honra, ué. É minha mãe divina e eu, o Verbo eterno, filho do Pai celestial e filho da mãe celestial. Como encarnar-me no seio dela foi o seu próprio filho, humano. A esposa é a pequena filha do meu querer. Eu estou no meio, a minha mãe à direita e a esposa à esquerda. Conforme minha vontade, obra em mim, faz o eco à direita e à esquerda, e forma uma só vontade. Por isso derramarei tantas graças em ti, abri as portas do meu querer, te revelei os segredos, os prodígios que ele contém, para abrir tantos caminhos para te fazer chegar o eco do meu querer, a fim de que, perdendo o teu, pudesses viver com a minha vontade. Não estás contente? E ela: obrigado a Jesus. E faz: rogo-te que siga então o teu querer. Ela aceitou, tá vendo? Ela ficou feliz. Obrigado, Jesus. Ela gostou. Olha que belezinha. Isso que é humildade. Isso é humildade, tá? Dia 30 de julho, no volume 16, 1923, vou deixar para as meninas explicarem, tá? A alma, que é a flor celestial. Vou passar para frente. Volume 17, dia 1º de julho de 1924. Quem se doa a Deus perde seus direitos. O sangue de Jesus é defesa das criaturas diante dos direitos da justiça divina. Então é muito importante isso aqui, né? E não sei se as meninas vão poder meditar. Vamos lá. Vou ler um pedacinho bem rápido, mas tomara que elas possam meditar. Quem se doa a Deus perde seus direitos. Sinto-me muito oprimida pela privação do meu adorável Jesus. Ó, como me sangra o coração e me sinto submetida a sofrer mortes contínuas. Sentia que não podia mais ficar sem ele. E que mais duro não podia ser meu martírio. E enquanto tentava seguir o meu doce Jesus nos diferentes mistérios da sua paixão, cheguei a acompanhá-lo no mistério da sua dolorosa flagelação. Enquanto eu estava nisto, mexeu-se dentro de mim, enchendo-me toda de sua adorável pessoa. Eu, ao vê-lo, queria dizer-lhe o meu duro estado. Mas Jesus impôs-me silêncio e disse-me: minha filha, rezemos juntos. Há certos tempos tão tristes nos quais minha justiça, não podendo conter-se pelos males das criaturas, gostaria de inundar a terra de novos castigos. E por isso é necessária a oração em minha vontade, que se espalhando sobre todos que se põem em defesa das criaturas,
com seu poder impede que minha justiça se aproxime da criatura para golpeá-la. Então, precisa existir a oração na divina vontade. E quem vai viver a oração na divina vontade? Os filhos da divina vontade. A Luísa não está mais na terra. Somos nós. Então, por isso que nós temos que fazer as orações da divina vontade. Fazer essas orações iguais às de Jesus na vida íntima de nosso Jesus Cristo. Oferecendo todo o que a gente vive em prol das criaturas pelos pecados delas, para a conversão delas e para evitar os castigos. Entendeu? É muito importante. Como era belo e comovente ouvir Jesus rezar. E como acompanhava no doloroso mistério da flagelação. Então, rezar as 24 horas da paixão. Fazia-se ver jorrando sangue e ouvia que dizia: Meu Pai, ofereço-te este meu sangue. Faz com que este sangue cubra todas as inteligências das criaturas e torne vãos todos os seus maus pensamentos. Vinícius, faz favor para mim. Fecha a porta aqui, que tá vindo barulho, e põe mais água para mim, que minha garganta tá ruim. Faz favor. Até agora eu não tô sujando o fone. É uma coisa boa. Tô gravando. Meu Pai, ofereço-te este meu sangue. Faz com que este sangue cubra todas as inteligências das criaturas e torne vãos todos os maus pensamentos delas. Diminua o fogo de suas paixões e faça ressurgir inteligências santas. Isso é oração, Oração. Igual de Jesus na divina vontade, que é as 24 horas da paixão, tá? Por isso que eu peço para as pessoas rezar as 24 horas da paixão. Diminua o fogo das suas paixões, das pessoas, faça ressurgir inteligências santas. Este sangue cubra os seus olhos e faça véu à sua vista, para que não entre no sabor dos maus prazeres e não se suje com a lama da terra. Este meu sangue cubra e encha sua boca e deixe mortos os lábios a blasfêmias, as imprecações, reclamações e a todas as más palavras. Meu Pai, este meu sangue cubra as mãos e dê terror a tantas ações infames. Este sangue circule na vontade eterna para cobrir a todos, para defender e ser arma defensora em favor das criaturas ante os direitos de nossa justiça. Então, olha aqui para você ver que oração maravilhosa. É igual ao eterno Pai, eu vos ofereço corpo, sangue, alma, divindade, vosso diletíssimo Filho, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Foi Jesus que ensinou essa oração para Santa Faustina. É uma oração que a gente, rezando na divina vontade, nós, filhos da divina vontade, temos o poder de aplacar muito a justiça divina e conseguir graças incríveis de Jesus para toda a humanidade, passado, presente e futuro. Então não podemos deixar de rezar essas orações. Mas quem pode dizer um modo como Jesus rezava e tudo o que ele dizia? Depois fez silêncio e me sentia em meu interior. Jesus tomava em suas mãos minha pequena e pobre alma, e a apertava, e a retocava, a olhava, e eu lhe disse: Meu amor, o que queres? O que fazes? Há alguma coisa em mim que te desagrada? E ele: Estou trabalhando e alargando a tua alma na minha vontade. Além disso, não devo dar-te conta do que eu faço, porque tendo-te dado toda a mim, perdestes os teus direitos. Então, quando você se dá todo para Jesus, você perde os seus direitos, os seus méritos, a sua vida, né? As suas vontades, a parte, né? Você já fiz a história, contei a história para vocês aqui de como é, né? De que você vive dentro da casa do Pai. Então, tudo que o Pai tem é seu, né? Então, você fica perdido, consumido, né? Na humanidade de Jesus, nos méritos que ele conquistou. Então, na divina vontade, né? O filho da divina vontade, ele não precisa buscar rezar, pedir intenções. Na hora que vai rezar o texto, ele não põe intenção, Senhor, pelas intenções de tal pessoa, pelas intenções de tal pessoa. Não precisa. Claro que a gente está acostumado, Senhor, pelas intenções do Santo Padre e o Papa, a gente continua falando, mas na divina vontade. Mas só que a gente não tem méritos, entendeu? A gente faz por costume, mas indulgência, essas coisas, tudo, a gente não busca isso mais, né? Ai, Aline, mas tem a tradição católica, tem que ser... Mudou, tá? Na divina vontade você não tem essa necessidade. Mas eu não vou brigar com ninguém por causa disso, tá? Pode continuar. Mas aos poucos você vai lendo o livro do céu, você vai ver, Deus vai dando a inteligência para você e você vai entendendo. Agora, todos os direitos são meus, tá? Quando você entra dentro da divina vontade, quando a divina vontade se consome em você, alarga na tua alma,
Ele não deve dar conta do que ele faz, porque você se deu toda a ele. Você perde os seus direitos, e todos os direitos seus são de Jesus. Tudo que se oferece, toda a sua vida, é como se Jesus estivesse vivendo a sua vida no seu lugar. Então ele vai usar tudo do jeito que ele quiser. Você não vai saber o que ele está fazendo. Ele não vai, igual Santa Faustina, que ele falava assim, estou salvando 1000 almas nesse momento por causa de você. Não. No seu caso, você nunca vai saber nada. Você não vai saber quem que você salvou enquanto você não for pro céu. E olha lá, depois lá no céu, talvez você nunca vai saber. Porque todo mundo vai estar envolvido nesse processo. O mundo inteiro, todas as pessoas que estiverem no céu, vão receber os frutos do que você ofertar. Então não tem como você saber quem da sua família que está sendo, tá sendo favorecido. Você tem que acreditar que todos da sua família estão favorecidos. Você tem que confiar em Jesus plenamente, de que ele não vai deixar a sua família para trás de jeito nenhum. Então você não pode ficar preocupado com a sua família. Você tem que confiar em Jesus. Você não adianta ficar chorando para Jesus que você não quer que seu pai vá para o purgatório. Você não pode ficar fazendo isso. Você oferta para todos. Você não fica com gracinha. Sabe qual é o teu único direito? Ele fala que a minha vontade seja tua e te forneça tudo o que pode te fazer feliz no tempo e na eternidade, incluindo os seus familiares lá no céu com você. Que a minha vontade seja tua e te forneça tudo o que pode fazer-te feliz no tempo e na eternidade. Inclui, na felicidade na eternidade, inclui todos os seus conhecidos, todas as pessoas que você gosta. Todos estarão no céu com você. Você tem que ter certeza disso, ponto final, mais nada. Não ter mínima dúvida. Não ficar incomodando Jesus de jeito nenhum por causa de uma alma, por causa de uma pessoa, por causa de um... Não, isso demonstra falta de confiança. Que você não confiando em Jesus, você não está dentro da divina vontade. Se você entrar na divina vontade, você vai ver o amor com que Jesus te ama e o amor com que Jesus ama cada vida humana. E você não vai ver a possibilidade de uma alma que Jesus te deu se perca, porque você está ali espiando por ela. Só que daí é o seguinte, ele não tem que dar satisfação para você. Se alguém da sua família realmente for obstinado, mas obstinado a um ponto assim muito grave mesmo, não adianta você chorar. Ele tem a pessoa tem o direito à liberdade dela. E Jesus não vai nunca faltar contra o livre-arbítrio. Nunca. E aí você tem que aceitar isso. Sempre. É uma coisa normal que tem que aceitar. Tá bom? Efeitos de um ato feito na divina vontade. A dor de Jesus está suspensa na divina vontade, esperando o pecador. Deixa eu ver quanto que eu já gravei aqui. Tá quase. Deixa eu ver aqui. Eu vou deixar esse trecho para as meninas também. Efeitos de um ato feito na divina vontade, a dor de Jesus está suspensa na divina vontade, esperando o pecador. Deixa para as meninas também. Volume 19. 2 de março de 1926. O silêncio, no que diz respeito às verdades do querer divino, forma o túmulo a estas verdades, enquanto a palavra forma sua ressurreição. Sentindo-me oprimida e com tal relutância em abrir a minha alma para manifestar o que meu bendito Jesus me disse, teria querido calar-me para sempre, a fim de que nada se soubesse, e lamentava-me que meu doce Jesus vinha dizendo: ó, se me dissesses para não dizer mais nada a ninguém sobre o que se passa entre nós, o peso enorme que me libertarias, como ficaria feliz? Ela ainda insiste nisso, tá vendo? Não vê minha grande repugnância e o esforço que preciso fazer para escrever tudo isso que passa entre nós, que seja publicado? Né? Ela não, na mesma conversa lá de cima, ela não queria mesmo, depois de muito tempo ela ainda estava brigando com Jesus por causa disso. Mas enquanto isso, dizia meu sempre amado Jesus, movendo-se no meu interior, me disse: minha filha, de novo, você gostaria de sepultar a luz, a graça, a verdade, assim preparar um túmulo ao seu Jesus? O silêncio acerca de tudo o que a verdade forma, o que é verdade, a tudo o que é verdade. O silêncio, guardem isso. O silêncio acerca de tudo o que é verdade, guardem isso, porque eu não vivo isso aqui, gente.
Isso aqui não é minha vida. Então guarde para você isso aqui, para que você também não viva no silêncio das verdades. Não guarde esses conteúdos só para você, pelo amor de Deus, tá? Então o silêncio acerca de tudo que é verdade forma a sepultura dessa verdade. Enquanto a palavra, você falar, forma a ressurreição da verdade. Por isso que eu estou falando que o Filho da Divina Vontade é boca aberta. Ele tem que falar. Ele não é os santos lá, mística Cidade de Deus, da Santa Ágata, que fica quietinha, fica quietinha. Não, acabou essa conversa. É silêncio de Maria. Acabou. Acabou. Tá bom? Fale. Fale sobre a divina vontade. Proclamem pelos telhados. É a coisa mais importante de todas que precisa ser proclamada. Para fazer ressurgir a luz, a graça, o bem, muito mais, porque a palavra sobre a verdade parte do Fiat Supremo. A palavra teve seu campo divino quando na criação, com a palavra Fiat, fiz sair toda a criação. Com a palavra faça-se a luz, fiz sair toda a criação, podia tê-la criado ainda em silêncio, mas quis servir-me da palavra Fiat, para fazer que também a palavra tivesse origem divina. É divino a palavra, gente. A palavra é divina. Por que as pessoas têm medo de falar? Que contendo a potência criadora, quem se servir dela para manifestar o que a mim pertence, tivesse a potência de comunicar aquelas verdades a quem tem a fortuna de as ouvir. Então, gente, é o seguinte, eu vou falar uma coisa para vocês. Antes da Luísa Picarreta, o que reinava era a vontade humana na Terra, tá? Era a vontade humana que reinava. Então, por que Jesus mandou, durante todo esse tempo, ficar em silêncio? Por causa que era o homem que estava reinando, e o homem só falava besteira. E o que o homem falava virava lei. Aquela lei da atração antes existia. Não existe mais, tá? Sabe essa lei da atração que eles ensinam? Existia. Em direção ao homem. Tudo que o homem falava virava verdade. Acontecia. Porque não tinha uma divina vontade reinando naquela época. Tá? Jesus fala isso no livro do céu. Aí, qualquer maldição que era jogada por uma mãe, por um pai, através da língua, pegava. Depois que surgiu Luísa Picarreta, acabou. Não tem mais isso. O humano não reina mais. Agora, tudo que o humano fala com sua boca só vira maldição se a pessoa que ouviu aquilo acreditar. Só se você acreditar. Então, se a sua mãe falou para você, você vai ter filhos amaldiçoados, filhos que vão ser ruins, sei o que lá. Se você acreditar, você vai ver que seus filhos são qualquer coisinha que seu filho fizer, você vai falar, nossa, é a maldição da minha mãe. Se você acreditar. Só se você acreditar. Mas se você não acreditar, você não vai ver nada de errado nos seus filhos. Não vai acontecer nada, porque não existe mais esse poder na vontade humana do ser humano, tá? Então, depois da Luísa, a gente pode falar o que a gente quiser, orar em línguas, pode fazer o que a gente quiser na divina vontade. Falando de Deus, falando da palavra de Deus, falando do Evangelho, falando do Espírito Santo, falando da renovação carismática, que fala pra gente orar em línguas. Tudo a gente pode abrir a boca. Por isso que a oração hoje, quando fala de oração carismática, é verdade que a gente abre a boca. Senhor Jesus, que a tua vontade aconteça na minha vida, Senhor. Eu agora quero te pedir, Senhor, eleva a nação, Senhor. Eleva essa nação, Senhor, que o Brasil seja abençoado, Senhor Jesus. Mudou tudo. A boca abriu-se. Desde Luísa. Desde Luísa as coisas começaram a acontecer. Aí acontece curas, por causa que lá na Canção Nova fala, nesse momento o irmão está sendo tocado no seu órgão X, tal, no seu rim. Você estava com problema no rim, agora, meu irmão, acredite, se você tomar posse dessa cura, você vai ser curado. E a pessoa é curada. Aconteceu pós-Luísa Picarreta. Então, a divina vontade, ela não é estéril, ela é criativa, ela tem poder de criação, de originar, ela tem uma potência criadora, ela contém a potência, o poder criativo, o poder criador. Quem se servir da divina vontade de Deus
né? Quem se servir do nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, você está sendo curado nesse momento. Pode ser evangélico, pode ser quem for. Em nome de Jesus, você está sendo curado. Se você tomar posse da cura, você é curado. Porque tem potência criadora. O Padre fala, em nome de Jesus, todo mundo vai sair daqui hoje, nessa missa, curado, restaurado. Receba agora, meu irmão, receba meus filhos, a cura, vocês estão sendo perdoados. Sinta-se perdoado, absolvido. Você sente. Você sai dali. A música que o Padre Gilson canta. Eu te levantarei, eu te levantarei. Todas as músicas hoje que são ungidas pelo Espírito Santo têm potência criadora. Elas, na hora que você canta, você já sente o arrepio dela. Eu te levantarei, eu te levantarei. Canta comigo. Filho amado, filho querido. Se você sentiu arrepio, porque você acredita. Você está sendo levantado por Deus, tocado profundamente agora. Esse é o poder. Por isso que a renovação carismática utiliza, conseguiu. Aconteceu esse movimento pentecostal, não só que começou lá nos Estados Unidos pelos evangélicos pentecostais. E depois veio para o Brasil através dos padres, né, que trouxeram, o Padre Jonas depois também, e aí difundiu a renovação carismática católica, explodiu no mundo. E por isso nós temos a divina vontade, o Espírito Santo reinando na terra inteira, na nossa igreja. Entendeu? Então é o poder criativo da palavra Fiat, da divina vontade, do Fiat Supremo do Pai, em nome de Jesus Cristo, pelos méritos de Jesus, ser curado. É a divina vontade que já está no planeta, ela já está aí. Mas só que a gente tem que agora conhecê-la, tem que entender quem é ela. A gente vê que o Espírito Santo está agindo, tem toda uma doutrina da renovação carismática católica ensinada pra gente, mas só que ficou restrita. E por causa do catecismo da Igreja Católica, por causa dos padres, por causa dos bispos, eles estão querendo restringir tudo isso, né? E fica só dentro do grupo de oração. E aí alguns padres que levam isso para a igreja, que fazem cerco de Jericó, alguns padres que assumem isso, e muitos outros detestam. E não é assim. Tem que dissolver isso em todo lugar. Em todo lugar. Tem que assumir. A igreja tem que assumir esse reavivamento espiritual do Espírito Santo, do terceiro Fiat. E precisa entender essa ação. Da onde que vem essa ação? Que é do Fiat Supremo. Esse reino que está acontecendo já ao redor de nós e que a gente tem que tomar posse. A gente é fruto disso. Nós do Brasil somos fruto dessa renovação. Quantos padres surgiram da renovação carismática católica? Né? Quanta vida surgiu. Quanta ainda surge. E a gente, Aí, Aline, você falou tanto mal do grupo de oração e não sei o quê, porque falta o conhecimento principal. Eles não têm o conhecimento, por isso que eu tô brava com eles. Porque eles não querem saber da divina vontade. Você chega num pregador para falar da renovação, falar da Luísa Picarreta, eles não... Fala da Alexandrina Guerra, eles gostam da Beata Alexandrina. Mas vai falar da Luísa Picarreta, que é a principal, que é a fonte da renovação carismática que aconteceu. Ninguém quer saber dela. Eu fico horrorizada. Ninguém quer saber renovação carismática. Você vai chegar lá e eles não querem saber da Luísa Picarreta. Acham que é uma oposição à renovação carismática. Não, é muito pelo contrário. É a fonte verdadeira do Fiat, da santificação. É a fonte verdadeira da ação pentecostal do Espírito Santo. Por que a gente vai fazer o congresso agora no dia de Pentecostes? Porque é o Fiat do Espírito Santo. É o Fiat da santificação. Então, é a minha palestra, já estou dando para vocês. Mas tá bom, não tem problema não. Podia tê-la criado ainda em silêncio, mas quis me servir da palavra Fiat para fazer que também a palavra tivesse origem divina, que contendo esse poder criativo, sem se servir dela para manifestar o que a mim pertence, tivesse a potência de comunicar aquelas verdades que tem a fortuna de quem tem a fortuna de as ouvir. Para ti há uma razão mais forte, porque sendo tudo o que eu te digo, a maior parte
coisas que correspondem à minha suprema vontade não é somente a palavra de origem, mas é propriamente mesmo aquele mesmo Fiat que, saindo de novo em campo como na criação, quer fazer conhecer os imensos bens que contém o meu querer e comunica tal poder sobre tudo o que te manifesto sobre ele, que é suficiente para poder formar a nova criação da minha vontade nas almas. A criação da minha vontade nas almas. O que é formar a nova criação da divina vontade nas almas? O que é isso? É a gente ser os tabernáculos vivos. Que a gente vai sair por aí, seja curado, meu irmão, creia. Mas sermos vivos, ensinando todo mundo a viver da divina vontade. Todo mundo ser morada de Jesus. Todos os que tiverem disposição, né? Isto é o bem que me queres, que com o teu silêncio queres formar o túmulo da minha vontade? Eu fiquei espantada e mais aflita do que antes e rogava a Jesus que me desse a graça de cumprir sua santíssima vontade. Meu amado Jesus, como se quisesse me consolar, saiu de dentro de mim e, me estreitando forte o seu santíssimo coração, me infundia nova força. Enquanto estava nisso, o céu se abriu e ouvia todos em coro do céu dizer glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E não sei como a mim me tocou responder, né? Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Mas quem pode dizer o que acontecia? Na palavra Pai, via-se a potência criadora que corria por toda parte. Conservava tudo, dava vida a tudo. O único alento dela bastava para manter íntegro, belo e sempre novo tudo o que tinha criado. Na palavra Filho, Fili, viam-se todas as obras do Verbo renovadas, ordenadas e tudo em ato de encher o céu e a terra para dar-se ao bem das criaturas. E na palavra Espírito Santo via-se investir todas as coisas de um amor falante. O Espírito Santo que faz você falar. Seja curado, meu irmão. Receba a ação do Espírito Santo que desce em você e infunda a graça no seu coração. Sinta a ação operante do Espírito Santo que te reaviva, Espírito Santo. Amor falante. Senhor Jesus, eu me coloco nas tuas mãos. Sim, Senhor Jesus, eu quero te louvar, Senhor, te agradecer, te glorificar. Nesse momento, Senhor, que o céu e a terra possam ouvir o meu amor a ti, o meu louvor que se eleva em toda altura, em toda profundidade. Que eu possa, Senhor, ser o seu amado filho nesta noite, sendo totalmente resgatado pelo seu amor. Que eu possa ser afervorado com a ação do teu Espírito. Derrama uma dose dobrada do teu amor sobre mim, Espírito Santo. Que eu seja plenamente cheio da tua presença. Faça de mim o seu instrumento vivo, ó Espírito Santo de Deus. Que aqueles que eu tocar sejam iluminados por ti. Que aqueles que eu tocar sejam curados, restaurados. Senhor, usa de mim, Senhor. Que o Senhor seja para toda honra, toda glória para ti. Eu te amo, Pai. Pai Santo, liberta cada vida que está aqui nesse instante, assim, ó, blá, 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 blá. E assim vai. Operante, vivificante. Mas quem pode dizer tudo? Minha pobre mente a sentir imersa nas bem-aventuranças eternas e meu adorável Jesus, querendo me fazer voltar a mim mesma, me disse: minha filha, sabes por que te coube a ti dizer a segunda parte do glória ao Pai? Pois estando em ti a minha vontade, te convinha levar a terra ao céu, para dar em nome de todos, juntamente com a corte celestial, aquela glória que não terá fim por todos os séculos dos séculos. As coisas eternas que jamais têm fim encontram-se só em minha vontade, e quem a possui se encontra em comunicação com o céu, e o que fazem nas regiões celestiais, ela toma parte em tudo e se encontra como em ato junto com os habitantes celestiais. Olha que lindo, né? E o último trecho aqui. 23 de setembro de 1926. Como quem deve fazer bens universais deve suprir por todos. 3 planos da vontade de Deus. Estava fundindo-me toda no santo querer divino, com a ferida na alma de não ter visto o meu doce Jesus. Como enquanto tentava fazer minhas ações em seu querer, não me sentia junto comigo, me sentia arrancar um pedaço de mim mesma, assim que minha pequena e pobre existência se sentia despedaçar sem Jesus.
e lhe pedia que tivesse piedade de mim e que logo retornasse a minha pobre alma. Então, depois de muito esperar, voltou, mas muito aflito por causa da traição humana. Parecia que nações e nações lutavam entre elas, preparando até os depósitos das armas para se combater, preparando coisas imprevistas para fazer surgir os combates. Que loucura, que cegueira humana! Parece que já não tem vista para ver o bem, a ordem e a harmonia, mas só tem vista para ver o mal, e essa cegueira lhes afeta o cérebro e fazem coisas de loucos. Então, ao vê-lo tão aflito por causa disto, lhe disse: meu amor, deixa essa tristeza, tu lhes darás luz e não o farão. E se forem necessárias minhas penas, estou pronta desde que estejam todos em paz. E Jesus disse-me com dignidade e também severidade: minha filha, tenho-te toda para mim, para formar em ti o reino, meu reino do Filho Supremo. Não para eles. Ele não quer mais ela como vítima. Tá vendo? Você não vai mais facilitar a vida dessas pessoas, não. Acabou. Minha filha, eu tenho-te toda para mim, para formar em ti o reino do Supremo Fiat. Não para eles. Fiz-te sofrer até demasiado já para livrar o mundo, mas a sua perfídia não merece que eu te faça sofrer mais por causa deles, os pecadores. Olha só. E enquanto dizia isso, parecia que tinha em suas mãos uma barra de ferro, em ato de passá-la sobre todos. Eu fiquei espantada e queria aliviar a Jesus de sua aflição, e por isso lhe disse: Jesus, minha vida, vamos cuidar agora do reino do teu querer, a fim de que te confortem. Eu sei que essa é a tua alegria, a tua festa, e é dar-te a ocasião para te fazer falar dele. Por isso, juntamente comigo, corra os teus atos nos meus. Porque ela entendeu, né, que falar da divina vontade vai acalmar Jesus e aí vai acalmar os castigos. Ela entendeu. Então ela já está pedindo: vamos falar então do reino da divina vontade, vamos lá. Que acalma ele, entendeu? Jesus, minha vida, vamos cuidar então do seu reino, a fim de que te conforte logo. Eu sei que essa é a tua alegria, a festa, a sua festa, e dar-te a ocasião para te falar mais dele, por isso, juntamente comigo, corram os teus atos nos meus, a fim de que com a sua luz do teu querer, e vistam mais do que o sol a todas as criaturas, e eu possa constituir-me ato por cada ato, pensamento por cada pensamento, encerrarei tudo, tomarei como em um punho todos esses atos para fazer tudo o que elas não te fazem, e assim encontrarás tudo em mim e tua aflição se afastará do teu coração. Jesus, condescendendo aos meus desejos, girou junto comigo e me disse: minha filha, que poder contém, né, a minha vontade? Ela, como luz, penetra em qualquer lugar, né? Alarga-se, dá-se a cada ato, multiplica-se ao infinito. Mas enquanto faz tantas coisas, se multiplica em cada coisa, fica sempre uma, né? Qual é? Conservando todos os seus atos sem perder nenhum, filha. Olha, filha, o primeiro plano feito lá na minha vontade, em nome de todas as criaturas, foi feito pela soberana rainha, você sabe? E ela obteve o sumo bem a todas as criaturas de fazer descer à terra o suspirado Redentor, que faz por todos, em nome de todos e supre por todos, merece bens universais que podem servir a todos. Então, o primeiro plano foi feito na divina vontade, em nome de todas as criaturas, foi com Nossa Senhora, quando ela pediu Jesus para a Terra. Ela vivendo na Terra, na divina vontade, o primeiro plano que foi feito na divina vontade foi com Maria Santíssima pedindo esse bem que vinha para todos os seres humanos da Terra. Antes disso, ninguém tinha feito isso. Ninguém. Só mal. O Adão só fez mal. Em nome de todas as criaturas, ele fez o mal. Nossa Senhora foi a primeira que fez o bem. Entendeu? O segundo plano, feito na suprema vontade, foi feito por mim. Pois eu abracei tudo e todos, como se todos fossem um só. Então eu satisfiz o Pai por todos. Não deixei nenhum ato das criaturas sem constituir nele o meu ato, para poder justificar todos, para fazer com que o meu Pai Celeste fosse dado toda a completa glória, o amor, a adoração por cada criatura que ninguém tinha feito. E isto obteve o fruto da minha vinda também sobre a terra. Mereceu a salvação deles, a santidade deles, e muitos não a tomem, mas a culpa é deles, não é por falta do doador. Se quem não toma todos esses frutos, a culpa é toda da pessoa. Não é culpa de Jesus, tá?
Portanto, minha vida conseguiu bens universais para todos, abriu a porta do céu para todos. Não tem conversa, piada. Nenhum demônio pode atrapalhar isso. Nenhum demônio pode atrapalhar. É só o ser humano. É só o ser humano que tem culpa. Só o ser humano. Tá? O terceiro plano em minha vontade o farás tu, minha filha. E por isso, em todas as coisas que tu fazes, te faço fazer por todos. Tudo que você faz por todos, abraça tudo, supre em nome de todos os atos deles. Seu plano deve igualar-se ao meu, igualzinho. Então, ela faz o mesmo trabalho que Jesus. Deve unificar-se àquele da imperatriz celestial, e isso servirá para conseguir o reino do supremo Fiat. A quem deve fazer um bem universal. Nada se deve escapar para ligar o bem que quer dar a todas as criaturas. Os atos feitos em minha vontade para suprir a todos formam duplas correntes, mas correntes de luz que são as mais fortes, as mais longas, não sujeitas a quebrar-se. Ninguém pode ter a capacidade de romper essa corrente de luz. Essa é mais do que um raio solar que ninguém pode romper, muito menos impedir o passo, e onde a largura e a espessura do raio quer chegar. Estas cadeias de luz obrigam Deus a dar bens universais e a criatura a recebê-los. Então, aí eu fiz tem um capítulo 262 da Valtorta que fala sobre Judas, né? Fala sobre Judas e eu achei muito importante trazer para essa meditação aqui. É muito importante mesmo, peraí. Então eu vou gravar junto aqui para poder ficar registrado aqui para vocês, né? Uma coisa muito importante que vale a pena para vocês saberem. Tá? Aí depois vocês ouvem o capítulo 262 da Valtorta, parte 2, para poder vocês entenderem. E tem também um negócio que eu falo de homossexualismo. Também tem um vídeo também que um pastor que é gay falou que não é pecado ser homossexual e tal. E várias outras coisas. Eu incluí. Eu quero que vocês ouçam, guardem essa minha conversa, que é muito importante. Eu estou rezando desde quando para Jesus pedir uma explicação sobre o que aconteceu dentro do Judas. Como que Nossa Senhora não conseguiu, com essa intercessão tão maravilhosa, a alma de Judas? Como que Jesus desistiu de Judas praticamente? Não vê mais esperança mais. Meu Deus, vocês não têm ideia. Como que Jesus é incrível de confirmação. Ele falou que o Judas está cego por ele pensar somente em si mesmo. É esse trecho aí, esses três trechos que eu coloquei sobre o pensar em si mesmo. E principalmente esse trecho que cega a luz, que a alma fica cega. Ele falou assim, o Judas, Aline, só pensa nele. Só pensa no que ele acredita. Por exemplo, uma pessoa, ele falou assim, uma pessoa que ela tem certeza absoluta das convicções dela. Certeza absoluta das convicções dela. Não tem nada que abale aquela pessoa nas convicções que ela tem. Então, por exemplo, o Judas, ele tem certeza de que Jesus é bobo, de que Jesus é um tolo, de que Jesus está jogando fora, né? Toda a oportunidade que ele está tendo de Messias. Ele tem certeza. E não adianta, você não consegue fazer ele ver a luz. Não consegue, porque ele tem certeza. Ele não arreda o pé da opinião dele. Por quê? Porque ele não abre mão de pensar de que ele possa estar errado. Ele até tenta, como Jesus falou, que ele tenta pedir ajuda.
ele tenta, mas só que ele volta constantemente para dentro dele mesmo. Por exemplo, ele está lá afogando, como Jesus disse que ele está afogando, e aí ele pede ajuda, me ajuda, mas só que ele volta de novo. Mas eu tô certo. Mas eu tô certo, Jesus está fazendo isso mesmo. Eu estou certo. Eu sou feliz com o meu homossexualismo. Eu estou certo. É a minha felicidade. Eu estou certo. Jesus me ama do jeito que eu sou, pecador. Então, ele vai me amar, ele vai me aceitar, continuando sendo homossexual. E vou ser o melhor homossexual que existe. Porque a pessoa, ela quer estar totalmente amparada, ela usa todos os artifícios em prol dela mesma, constantemente não consegue ver que ela tem que morrer. É aquela pessoa que pensa que Deus ele veio para trazer a felicidade aqui na terra. Ela não consegue ver à frente dela Jesus na cruz. Ela não consegue ver que Jesus não foi feliz aqui na terra. Ela só consegue ver o Jesus glorioso, glorioso, glorioso que explicaram para ela que ele é vitorioso e que ele toma posse, ele já tomou conta de todos os seus pecados e que você tem que ser feliz agora, que você tem que aproveitar a vida. Milhares de pessoas estão vivendo assim no planeta hoje. Pastores evangélicos, né, que até aceitam a lei da Bíblia, as coisas, né, não fazem coisas erradas, não bebem, não fumam, não são homossexuais, pastores, são muito corretos, fazem os mandamentos e tal, mas só que eles acham que fazendo as coisas certas, tá, eles estão garantindo essa certeza de que eles serão felizes, de que terão as bênçãos de Deus, de que serão salvos, né? E eles não arredam o pé, não adianta você chegar neles e falar assim, mas Jesus ele trouxe uma igreja católica, ele trouxe uma igreja que pede para você se humilhar, para você morrer para você mesmo. E o pior, a igreja católica se contaminou com essa ideia. Então dentro da nossa igreja tem pessoas que pensam assim também, como esses pastores evangélicos pentecostais. Por isso que pedem o fim da pandemia. Por isso que ficam implorando o fim da pandemia. São milhares de pessoas boas, cegas, que pensam somente nos seus próprios umbigos, que pensam somente com os olhos diferenciados de Jesus, não veem a morte como algo renunciar a si mesmo. Essa parte de renunciar a si mesmo, para eles, é distorcida. Não tem a luz da verdadeira verdade, né, de você morrer para si próprio. Não tem. Eles veem totalmente distorcido. E o que pior é que a fé que ele tem é tão forte nessa realidade que ele acredita que a fé dele é a fé verdadeira. Entendeu? Essa pessoa acredita piamente, o católico, o Judas, o pastor evangélico, se ele abaixar a crista, para ele está negando Deus. É desse jeito que ele pensa. Porque para ele, o que ele entendeu é que Deus vem para poder te levantar. Para te levantar. Que Deus, ele vem para te fazer, para reinar em você. Que você vai ser o júbilo de Deus. Que você vai ser a glória de Deus. Você é a glória de Deus. Então você entende que Deus está lá no céu, que Ele te fez, que você ama Ele, e você tem fé nele, mas é um amor totalmente assim, que volta todo para dentro de você mesmo, uma fé que volta ao redor de você, que te reafirma como filho de Deus, né? Você acredita nisso, e no caso de Judas, ele não entendia Jesus, porque Jesus sendo Deus, glorioso, 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 vitorioso, 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 se rebaixava a ponto de morrer na cruz. Para ele era um escândalo. Ele nunca acreditou que era possível Jesus aceitar a morte de cruz. Ele nunca aceitou que Jesus iria se entregar. Quando ele traiu Jesus,
ele tinha certeza absoluta. Ele tinha certeza absoluta que Jesus iria detonar com aqueles caras do templo. E que ali ele ia matar todo mundo, que alguma coisa ele ia fazer. Mirabolante, ele tinha certeza absoluta. É assim que o demônio pensa. É assim que o demônio pensa lá no céu. Que Deus não poderia se rebaixar nunca. Que Deus nunca deveria ser bom, bobo, se rebaixar nesse grau. Nunca de se encarnar como um ser humano, numa criatura. O demônio, é esse entendimento do demônio. E tem milhões de pessoas que pensam igual ao demônio na Terra. Milhões de pessoas que pensam igual ao demônio. Que veem Deus desse jeito. Na igreja católica, na igreja evangélica, nas outras religiões. Todo mundo não acredita que Deus possa se rebaixar a ser tão pequeno, a ser tão pequeno. E quando olham pra gente, a nossa comunidade, quando a gente fala de Deus, muitas pessoas, elas pensam desse jeito. E até dentro aqui da nossa comunidade tem pessoas que pensam desse jeito. Não, Deus é muito grande. A gente não pode nem pensar na possibilidade de que a gente possa ser Jesus. Nem pode pensar na possibilidade de a gente ser Jesus. É impossível. Jesus nunca ia se rebaixar a esse ponto de a Aline ser instrumento dele. Nunca. Essa menina tá viajando. Coitada, uma pobre coitada, né? Mas ela tá ensinando uma coisa bonita, vamos continuar seguindo ela. Tem gente que vê desse jeito. Entendeu? E até acha bonito, acha certo o que eu tô falando, bate, algumas coisas bate, mas quando você vai falar, não, eu sou filho da divina vontade, eu e a Luísa somos parecidas, eu e Nossa Senhora podemos ser iguais. Quando você vai falar a verdade de Jesus, é impossível para essas pessoas, elas não aceitam, elas nunca vão aceitar, elas não abrem a mente, porque elas não querem perder, né, esse entendimento que elas já tiveram, de que Deus é muito glorioso, é muito glorioso, é muito glorioso, que ele nunca iria se rebaixar a ponto de morar numa criatura, e essa criatura, como eu, Aline, poder, né, ser instrumento dele. A pessoa até às vezes acredita que eu sou, por causa do amor que eu tenho pelas pessoas, pela caridade que eu demonstro, pela paciência que eu demonstro, a pessoa até olha e vê, não, ela é mesmo uma seguidora muito fiel de Deus, mas ela não é Luísa, nunca, Luísa não, ela não consegue ser Luísa, ela de jeito nenhum, precisaria de um padre, um diretor espiritual aqui, isso ela não pode falar. Então, sempre tem alguma coisa, sempre tem uma vírgula, entendeu? Não tem fé verdadeira, não tem uma fé que se abaixa, não tem. Então Judas, ele não conseguia fazer esse processo de falar, tá bom, eu tô errado, eu não entendo, eu nunca vou entender, mas eu me rendo a falta de entendimento, eu sou incapaz de entender você, mas eu te amo sem precisar te entender. Os outros eram assim, os outros estavam nessa condição, eu te amo sem te entender. Os outros apóstolos estavam seguindo Jesus, eu te amo sem te entender. Eu te amo sem te entender. Até Nossa Senhora também não entendia nessa situação. Você viu que ela ficou reticente com Jesus. Ela também não entendeu por que Judas estava se perdendo. Porque ela não tinha esse sentimento. Ela não tinha eu. Então a Nossa Senhora, Jesus falou assim, por que Maria não entendeu? Porque ela nunca viveu isso que o Judas está vivendo. Ela nunca foi dona de si própria, ela assim, nunca foi escrava de si própria, ela nunca foi escrava disso, humanamente ela não tinha essa, então para ela era muito difícil entender, ela não conseguia entender porque ela não viveu o que o Judas vivia, você está entendendo? Ela não viveu. E aí o que eu tô falando agora, você que é essa pessoa igual Judas que tá cega, você não vai aceitar o que eu tô falando de Nossa Senhora, porque você vai falar, não, a Aline não tá falando coisa com coisa nessa parte da Nossa Senhora, eu não concordo. A Nossa Senhora sabe de tudo. Não, Jesus falou para mim que naquele momento Nossa Senhora não entendeu também por que Jesus tinha desistido de Judas. Ela também não entendeu tanto que ela insistiu em levar Judas para casa dela. E mesmo Jesus falando que não adiantava nada, mas ele deixou. Aí você fala assim, mas só que ela vai salvar muita gente, Aline, por essa insistência dela. Sim, ela vai salvar muita gente, mas só que desde que essa pessoa, ela veja a luz. Se ela não vê a luz, se ela não se arrepender do que ela é, se ela não se arrepender, ela não vai passar nem... O purgatório é justamente para muitas dessas pessoas, que foram pessoas que... É muito complexo, acho que é muito complexo, meu Deus do céu. Jesus falou que esse pensar em si mesmo é vício no mais alto grau.
Essa pessoa que está apegada a essa visão, né, do demônio é muito grave, é muito grave. Então, assim, o purgatório vai purgar muito disso, mas eu fico com medo, eu fico com receio. Será que por isso que vai muita gente para o inferno? Por isso que tem tanta gente indo para o inferno que Jesus está falando? E nesse tempo mais do que nunca? E a gente, fazendo isso por eles, nós iremos repará-los nessa realidade? E aí vem outra pergunta. Sempre quando eu estou meditando, vem mais pergunta. Daí, você, fazendo esse processo de ser totalmente livre de si próprio, totalmente abnegado de si mesmo, você vai estar reparando pessoas que pensam desse jeito, mas que são boas e que acreditam no nome de Jesus? Mesmo elas pensando um pouco distorcido? Então, de repente, elas vão para o purgatório justamente para poder Jesus resolver essa parte, porque ele fala para a Luísa que a mãe da Luísa foi para o purgatório justamente por essa coisa da vida dele, de entender a vida dele, de entender o sacrifício, o primeiro ato dele. E de repente ninguém entende o primeiro ato de sacrifício de Jesus, e aí a pessoa vai para o purgatório. A mãe da Luísa precisou ir para o purgatório, a Luísa ficou meio chateada com Jesus por causa disso, mas ela aceitou, e depois Jesus explicou que era para a maior glória dela mesma, que ela iria ficar muito feliz de ter entendido a vida dele, o sacrifício dele, esse ato primeiro dele de sacrifício, que muitos não entendem, que tem que repetir esse ato. E que nós somos os filhos da divina vontade, que somos chamados, poucos iremos viver essa realidade, porque nós somos chamados a reparar essa condição. Reparar justamente essa condição, e por isso muitas almas vão ser salvas por nós, por causa justamente disso. Salvas por nós, que eu digo, sim, redimidas, reparadas, justificadas, porque nós vamos ter feito esse processo de morrer totalmente, e mesmo que você não entenda, você aceitar morrer, mesmo que você não entenda, que é o que aconteceu, né, com a nossa irmã Ruth hoje, que eu conversei com ela, que ela custou para entender, mas depois ela falou, não, eu preciso morrer, é pro bem de Jesus, é pro algo grande, então eu vou morrer, mesmo contra a minha vontade. É bem assim, mesmo contra a minha própria pessoa. Gente, Jesus fala em todas as linhas de pensamento que a gente está caminhando, em tudo que Jesus traz até nós, ele está falando. É incrível, 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 incrível. E ele reafirmando através da minha boca, olha só. Então é isso que a gente está fazendo. A gente vai reparar o primeiro ato de Jesus que ninguém faz. A gente vai repetir o primeiro ato de sacrifício dele se abaixar como um Deus que é a condição humana. E nós vamos também fazer a mesma coisa, deixar ele se rebaixar em nós. Nós vamos dar a nossa morada, né, a nossa alma para ele, a nossa vida para ele, a nossa humanidade para ele, justamente abrindo mão de viver as nossas vidas. Para ele poder viver em nós esse primeiro ato. Porque nós iremos dar a ele a honra desse primeiro ato de ter descido na condição humana e viver na morada que ninguém deixou ele fazer, ninguém permitiu que ele entrasse, ninguém acreditou que era possível, nem Adão. Era esse o pecado original principal, gente. Esse é o pecado principal que foi repetido por Eva e Adão. Não é possível que Jesus ele assuma a nossa vida e nos faça felizes, que Deus nos faça felizes. Nós temos que fazer por nós mesmos, nós temos que correr atrás, nós temos que desejar isso. É isso que ele nos deu a sua imagem e semelhança para a gente ser igual a ele. Então nós temos que ser igual a ele. Distorceram. Então temos que ser Deus, mas Deus nosso, para que a gente possa mandar em nós mesmos. Distorceram tudo, acordem, distorceram tudo. E as pessoas estão hoje igualzinha fazendo a mesma coisa na nossa igreja católica. Não, ele me salvou e eu preciso honrar a salvação. Eu preciso honrar a fé que eu tenho nele, ele me salvou. Então eu tenho que ser feliz, eu tenho que ser grato a Deus, eu tenho que ser feliz, eu tenho que ser isso, eu tenho que ser, mas não é de verdade. Aí na hora que você vai mesmo fazer esse processo de obediência, igual Jesus fez, de poder se negar a si próprio, você não consegue fazer, porque você fala, não, se eu negar, eu vou estar negando Jesus. Eu vou estar negando a dignidade que Jesus me deu. Se eu aceitar, passar por essa obediência que ele está me permitindo, peraí, não é ele que está pedindo isso.
Não, não é ele que está pedindo isso, não. Deve ser o demônio que está pedindo. Há uma distorção. Não é possível, eu tenho que ficar aqui na comunidade. Eu tenho que ir aqui trabalhar, eu tenho que dar atenção para Jesus, eu tenho que estar aqui. Eu não posso ir trabalhar lá no meu serviço, né? Jesus está me dando serviço, eu acho que não é uma prova. Jesus está me dando um teste para eu negar o serviço, porque é dinheiro, eu não quero dinheiro, eu não me importo com o dinheiro. Não, não é isso. No caso dela, da Ruth, não é dinheiro que Jesus está olhando, Jesus está olhando a obediência dela. Dela aceitar a vontade divina que veio para ela, o marido dela quer que ela trabalhe no lugar, o serviço é todo do jeito que ela imagina, assim, perfeito para ela, tudo a ver para ela crescer, se desenvolver profissionalmente, e ela prefere ser filha da divina vontade. Para ela é mais importante ser filha de Jesus, honrar Jesus. Mas honrar Jesus é morrer. O que vai fazer a honra de Jesus é ela morrer, é ela repetir o primeiro ato que Jesus fez. E aí ele vai viver nela, né? Dentro do sacrifício que ela está fazendo, mesmo que ela não compreenda. Ué, mas não é para mim estudar o livro do céu? Não é para eu divulgar o livro do céu? Não é isso que é mais importante? O resto fica em segundo plano? Opa, não! O dever de você ser esposa, que Deus te deu, o dever que você tem de ser mãe, né? A companheira do seu esposo está no mandamento da lei de Deus. Você vai fazer por amor a Deus. Sem nunca sair da ordem que Deus colocou você, voltar à ordem primordial para o qual você foi criada por Deus, você vai levar o livro do céu na sua vida, ele vai se tornar vida em você. O sacrifício de Jesus vai se tornar vivo, ele vai viver em você novamente. Essa é a humanidade que Jesus quer viver, ele quer viver em você. E qual é o jeito de você repetir o ato primeiro, na divina vontade? É você ir para o matadouro como Jesus. Fazer o livro do céu se transformar em vida verdadeira. Acordem! Morrer! Vamos lá, vamos chegar lá, a gente vai chegar longe aí.